Vamos lá. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Me chamo Mariana. Vou estar aqui junto dessas mulheres, mediando essa conversa. Lembrando que a gente ainda tem seminário hoje até o final do dia, tá? Então, sintam-se convidados para ficar com a gente aí. Hoje a gente vai ter uma mesa que leva o nome de Um Galo Sozinho Não Tece um Amanhã. Então, a gente está aqui com Viviane, Andressa, Marli e Maria, né? Todas fazem parte das Mulheres do Jequitinhonha, né? Desse projeto que elas vão falar melhor sobre. E aqui ao meu lado, Celina, que faz parte da Catarina Mina. A gente, desde ontem que eu estou meio quebrando protocolos aqui, eu não estou lendo as mini-bios de ninguém, porque eu acho que talvez seja melhor, sei lá, vocês irem se apresentando, né? E aí, conforme vocês forem falando, né, das suas práticas, dos seus projetos, a gente pode ir tecendo junto, né, esse papo e construindo isso juntas. Com vocês também, né? É isso, vou passar aqui para você, vai começar a responsabilidade. Oi, gente, tudo bom? Que bom estar aqui. Galeria linda e a exposição maravilhosa, adorei ver todas as obras. Eu me apresento e falo um pouco do meu projeto, eu me apresento, passo para as meninas se apresentarem. Pode se apresentar, pode falar o teu projeto, que aí é bom que a gente vai botando as imagens. Você fez assim ontem, deu certo. Deu certo? Então, pronto. Eu sou Celina, eu sou designer e trabalho com artesanato desde 2005. Desde 2015, na Catarina Mina, a gente lançou um projeto, que é um projeto Uma Conversa Sincera, que propõe repensar os laços entre designers, artesãos e consumidores. A gente apostou na transparência e foi a primeira marca de custos abertos, a dizer quanto ia para cada parte, e convidar o consumidor a pensar o que é que tinha por trás de uma peça também artesanal, quem fazia. E aí, desde então, a gente também vem tocando projetos em paralelo ao nosso trabalho como marca de moda que comercializa. A gente tem alguns projetos. O FIA Oficina foi o primeiro projeto, em 2015, que a gente trabalhou com vários grupos em Sobral, conectando eles e propondo uma metodologia de venda por encomenda, num ano que foi super desafiador. Depois a gente trabalhou também no projeto Ará, em Aracati. Aí o projeto Olê Rendeiras, que é um projeto de renda de birro, que foi um projeto que eu sou muito fã, começou em final de 2019, começo de 2020. Quem quiser depois pode ver no Instagram, Olê Rendeiras. E a gente passou 3 anos junto das artesãs, pensando metodologias de trabalho para a renda de birro. E agora o projeto que eu queria mostrar para vocês é o projeto Travessias Artesanais, que é um projeto que a gente começou esse ano, que é um projeto que a gente fez em parceria com o Sebrae também, que a gente viajou... Opa, passou. Foram 6 cidades do Ceará. Para quem não conhece o Ceará, assim, a gente é muito rico em tipologia artesanal e durante muito tempo eu pensava, a gente não está no eixo Rio-São Paulo para conseguir comercializar, e hoje eu entendo a fortaleza que está em Fortaleza, que é a minha cidade, perto de tantos grupos artesanais. Isso possibilita que a gente vá, volte, esteja junto, e isso faz com que a nossa metodologia criativa seja realmente coletiva, que a gente consiga trocar experiências e crescer junto. Eu acho que essa troca é muito rica. Então, esse projeto Travessias Artesanais, a gente começou esse ano, a gente viajou por Aracati, Curral Grande, Sobral, Jaguaribe, Tianguá e Trairi. Cada cidade carrega uma tipologia que a gente quis fortalecer: o labirinto de Aracati, o crochê de uma cidade chamada Curral Grande, que é ali em São Gonçalo, bem pequenininha, e praticamente nasceu ao redor de uma matriarca que fazia crochê, e todas as mulheres fazem crochê. Hoje a liderança casou com o filho da matriarca que já faleceu. A palha de carnaúba de Sobral, o Ceará é muito forte em palha de carnaúba. Na Bahia é a palha... É outra palha,
Esqueci o nome. Mas Maranhão, Buriti, mas é Piaçaba. Mas Fortaleza é praticamente só a palha de carnaúba. E em Sobral é muito forte. O filé, numa cidade de Jaguaribe, o Vale do Jaguaribe, é um vale também. E lá tem 4 associações, todas fazem filé, praticamente todas as mulheres sabem fazer filé, e é uma coisa muito rica, você vê uma cidade que gira em torno de uma tipologia, e a fibra do Croá, que aí fica na serra, quase na fronteira Tianguá, quase na fronteira com o Piauí, e é uma fibra típica daquela região bem diferente, e a renda de bilro, que é do Trairi, que é a cidade da renda do birro, tem esse título, e também a renda de birro tem o título de renda do Ceará, porque é muito forte também na região do Ceará. E aí são essas 6 cidades, né? 6 artesanias, e aí em cada cidade a gente desenvolveu uma mini coleção de 6 peças, mas esse projeto, ele foi muito forte para a gente, porque a gente produziu materiais também trazendo o como fazer, o sobre a cidade e sobre as mulheres artesãs. Em alguns grupos tem homens também, mas a gente às vezes fala mulheres artesãs, bota o nome dos grupos no feminino, porque o artesanato, ele realmente é uma tipologia que fortalece muito a mulher e às vezes dá uma possibilidade de uma independência financeira, e mais de 80% dos artesãos são artesãs. Então, por que não colocar no feminino, né? Aí eu queria pedir para passar o vídeo, o primeiro vídeo. Esse é o vídeo do projeto. É a eu acho folha que fala do Croá, melhor que eu. E nós tiramos a fibra e fazemos esse produto aqui, que é a cordinha, para fazer os trabalhos. Tudo que a gente puder imaginar e fazer com a fibra do Croá, a gente faz. Ó. Eu criei meus filhos fazendo artesanato. A palha, ela dá a cesta, ela dá o chapéu. Eu sou Norma Batista, aprendi a fazer crochê com a Marta, desde 15 anos que eu faço crochê. Hoje, a maioria das mulheres da nossa região, a renda delas é a renda de filé. Que ela chegue no mundo todo e que todo mundo conheça a nossa renda de filé como produto do nosso município de Jaguaribe, Ceará. O labirinto nos dá espaço para criar. Vocês trazem um risco e a gente transforma ele numa arte. Aqui no Trairi são mais de 5.000 mulheres, né, que trabalham na renda de birro. Viva as crocheteiras aqui do Curral Grande. Viva as rendeiras de Jaguaribe. E viva as artesãs de Aracatiaçu. E viva Pindaguaba, Tianguá, Brasil. E viva o Aracati. Viva a Majorlândia. E viva nós, meninas. Esse é um vídeo curtinho, cada cidade tem um vídeo falando da tipologia, mas o que é que a gente acredita muito sobre o artesanato e sobre o consumo de alguma forma hoje em dia, né? O produto, ele precisa carregar a história, porque quando você consome, você acaba movimentando toda uma rede, por isso que é tão importante que a gente consiga contar as histórias por trás dos fazeres, porque às vezes a gente não imagina como é feita uma renda de labirinto. E faz toda a diferença você parar para entender, para pensar naquele tempo e para entender que é muito melhor comprar uma renda de labirinto do que comprar, às vezes, um produto de uma marca X, né? E aí eu trouxe também mais 3 vídeos curtinhos. Toda a cidade teve um vídeo desse apresentando as mulheres. Opa! Aí tu pode passar. Esse vídeo fala um pouco das mulheres de Curral Grande. Eu sou a Marta, nasci nessa casa, aprendi a fazer crochê dos 9 aos 10 anos com a minha mãe, né? Eu sou Norma Batista, aprendi a fazer crochê com a Marta, desde 15 anos que eu faço
crochê. Meu nome é Maria da Conceição Juvencio Souza, tenho 71 anos e lá na minha infância eu aprendi a fazer crochê com minha mãe. Eu sou a Marta, eu comecei a fazer crochê com minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Eu sou a Liduína, eu aprendi a fazer crochê com 35 anos. Eu sou anunciada, eu aprendi a fazer crochê, acho que eu tinha 19 anos, eu aprendi olhando a minha sogra fazer, né? Eu me chamo Soledade, moro no Curral Grande, faço crochê desde 2002. Eu sou Edneide, sou filha natural de Curral Grande e adoro artesanato, principalmente crochê. Sou a Carmelita, faço crochê desde os 15 anos. E aí o próximo vídeo é ensinando como faz a renda de labirinto. Quem aqui conhece a renda de labirinto? E é engraçado que, por exemplo, a gente fala renda de filé, renda de renascença, renda de labirinto, renda de bilro, e até a gente que às vezes vive tão perto dessas rendas não sabe a diferença, não sabe como é feito. E é muito um momento da gente resgatar, entender isso como também, isso é arte, isso é parte da nossa cultura. As artesãs são guardiãs dessa cultura, né? Às vezes mesmo sem aquela renda fixa, né? A gente sabe os desafios que é do artesanato. Você vê muito a fala de que quer que aquele fazer permaneça, quer que às vezes faz por amor, resiste por amor, mais do que por uma questão financeira. E esse projeto ele pensa muito sobre isso e sobre a necessidade da gente conseguir ver o fazer dessa forma e a importância de manter essa cultura viva, né? E aqui é a irmã da Dona Bia. A Dona Bia é uma senhora de 82 anos que trabalha com labirinto na cidade de Aracati, Majorlândia. E o labirinto é uma das tipologias que mais tem risco de extinção, porque de todos os grupos, vários têm jovens. A renda de bilro ali, você vê ela falando, tem 5.000 mulheres. A renda de labirinto é um grupo de 20 senhoras. A gente vê os desafios que são, e é o grupo que eu mais percebo o desafio da comercialização. O labirinto, ele começa com esse tecido aqui. Ele tá aqui o pano, se fala. Aí a Dona Bia, ela vem transformar esse pano bruto nessa telinha. Ela coloca essa agulha contando quantos pauzinhos ela vai deixar aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Aqui ela corta. Aí no que ela corta aqui em cima e puxa, forma esse quadradinho, que se chama malha. Depois que ele está só na malha, nesse tecido, aí nós colocamos na grade. Aí elas já vão fazer esse segmento, porque a Dona Bia já colocou o desenho que ela acha adequado aqui. Esse aqui é o torcimento. É a terceira parte do labirinto. Primeiro vem o corte, vem o puxar, vem o enchimento, esse é o torcimento. O milindro, que é o último acabamento. Deixa a linha assim só para mostrar. Ele é isso aqui. Quem está sustentando a minha toalhinha, a minha bandeja que vai ficar, é isso aqui. Esse último pontinho que eu estou fazendo, o pé filado. O pé filado é o acabamento do labirinto. Aí eu tiro, aí vou lá, faço um mingauzinho de goma, né? Aí passo nele todinho, aí eu vejo, tá durinho, espicho mais ele, deixo ele secar. Se o cliente quiser que eu tire na hora, eu tiro. E se não, o cliente leva, se ele quiser usar assim, mas a perfeição é tirar fora, para ficar só nesse acabamentozinho aqui. É um tecido que elas desfazem o fio, criam a malha e depois refazem. É uma loucura. Assim, você vê, né? A gente criou uma coleção com elas de joias, pensando como é que a gente pode valorizar ao máximo aquele trabalho, aquele tempo. Tudo é à mão. E é um pano de linho.
um vestido como o da Jaque, de linha, e aí depois elas vão tirando fio a fio para fazer aquela malha, para depois ir fazendo os pontos em cima e bordando. Mas é lindo. E agora o último vídeo é um vídeo mais poético, um pouquinho, mas que conta um pouco da história do filé, que aí o filé também eu fiquei apaixonada. Eu não sabia que tinha no Ceará uma cidade que praticamente girava em torno do filé, tipo 4 associações. Você visita as casas, todo mundo faz filé, filho. E o filho da artesã, que é presidente da associação, ganhou agora o Top 100 Sebrae, que é um prêmio nacional de 100 melhores artesãos, né? Então, a gente trouxe e fez esse trabalho com eles também. Quando a rede não traz o peixe, a renda bota o peixe na mesa. Essa é uma frase popular e a mais simbólica para falar da renda de filé de Jaguaribe. A renda de filé é chamada assim porque o nome vem do francês e significa rede. É em uma espécie de rede similar à da pesca que as artesãs e artesãos se debruçam, em trabalho solo ou coletivo, para preencher com linha e cor a trama. A gente já contou por aqui, mas se você não sabe, na cidade de Jaguaribe passa um rio que carrega esse mesmo nome e que ganhou o título de maior rio seco do mundo. Isso porque entre uma quadra chuvosa e outra, ele chega a ficar completamente sem água. E é nessa hora que a renda de filé segura as pontas, ou que as mulheres e homens seguram suas agulhas, criam as redes e as estiram na grade para garantir o sustento da casa. No sítio Ipueiras, conhecemos famílias inteiras dedicadas ao filé e queremos contar as histórias de todas elas por aqui. Continua junto para a gente ir fiando essas memórias das nossas travessias artesanais. E aí, gente, o projeto Travessias Artesanais foi esse projeto que a gente abraçou esse ano, que viajava pelo Ceará artesanal, assim, a gente vê o Sertão Central, Serra, Leste, Oeste de praia, e com essa vontade de contar essas histórias artesanais, do como fazer, das mulheres artesãs, das cidades que giram em torno desse artesanato, né? Aqui é uma frase da dona Bia, toda vez que a gente encontra com ela, assim, ela fala muito sobre isso, ela quer ver o labirinto vivo, e eu ouço isso de alguma forma em vários outros artesãos que a gente encontra, sobre esse desafio que é manter viva aquela cultura que eles viram chegar através de mães, de avós, né? Aqui algumas fotos, passar rápido para as meninas assumirem, dos grupos. Aqui as meninas de Aracatiaçu, que é Sobral. Aqui Curral Grande, essa é a casa da avó de várias delas, que foi onde começou a cidade. É uma cidade, se vocês já viram aquelas árvores cobertas de crochê, lá em Fortaleza a Searte ficava toda coberta, uns puffs, é um grupo que já expõe há muito tempo e tem essa questão das flores muito forte. E elas cobriram uma vez todas as árvores de crochê. Aqui a dona Bia. Isso é só um pouquinho sobre esse trabalho das oficinas Catarina Mina, que é um braço da Catarina Mina, que é o trabalho de articular artesãos para além do produto, pensando como elas se organizam junto com elas, né? Como criar juntos, como comercializar juntos. Hoje a gente trabalha com 31 comunidades do Ceará. Foram 8 tipologias que a gente movimentou em 2022. Vou passar mais um pouquinho. E uma coisa bacana é que a gente, além de trabalhar com os grupos, a gente também, todas as peças vêm com o nome da artesã, uma página que você consegue ver na internet quem é aquela artesã, em qual cidade ela está, qual tipologia, os detalhes sobre a peça. Isso a gente, desde 2019, trabalha com
Isso é de você ter saber o que é que tem por trás daquela peça feita, quem foi que fez, como fez, onde fez, né? E aqui um pouco das fotos dos produtos, né? Para finalizar. Aqui essa calça é com a tipologia do filé. Aqui palha de carnaúba com crochê. Aqui renda de bilro. Para quem conhece a renda de bilro, é aquela renda branca ou então um mix de cores. A gente criou uma padronagem super diferente para conseguir repensar, né? Aqui. Ali o Instagram das oficinas Catarina Mina. E é isso, gente. Obrigada. Quem quiser seguir a gente no Instagram, tem o Oficinas Catarina Mina e também o @CatarinaMina. E foi um prazer estar aqui. Agora... Obrigada, Celina. Agora eu vou estar passando a palavra para as mulheres de Jequitinhonha, né? E eu queria só, antes de vocês falarem, dizer que a gente está aqui com a mesa com alguns produtos que elas trouxeram, né? Os trabalhos que elas fazem, para vocês também poderem dar uma olhada e conhecer de perto. Além aqui da exposição, né, do que está aqui. Vou passar... Quem gostaria de começar? Quer ser a próxima? Ninguém quer essa bomba, né? Você quer? Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o Banco do Nordeste por essa oportunidade, né, de estar aqui. Uma cidade um lugar que eu não conhecia, mas é uma gratidão enorme poder estar com esse pessoal maravilhoso para a gente falar um pouquinho da nossa vivência, da nossa vida, da nossa história, dos nossos fazeres na nossa comunidade. Meu nome é Marli de Jesus Costa, moro na comunidade quilombola de Curtume, Genipapo de Minas, Minas Gerais. Então é bem longinho daqui, né? Peço licença a todos, né? Eu vou abrir a minha conversa com um canto que eu gosto, né? É maravilhoso cantar. Vamos serrar marinheira e tirar tábua de janela pra me fazer meu sobrar de 25 janela pra me pôr aquela roxa que eu tenho paixão por ela. Oi, ai, na subida da ladeira, ai, meu cavalo tirou o freio, parece até que sabia onde era meu passeio. Nós vamos serrar marinheiro, ai, ai, ai. Então, minha gente, nós somos um grupo de mulheres, de 25 bordadeiras, 17 aprendizes, né? Trabalhamos com amor e o nosso grupo, o intuito dele ser formado foi a coletividade, o companheirismo, né? O fortalecimento do vínculo, né? Das amizades, do cuidar, do saber, do zelar pela nossa cultura, nossa comunidade, né? Somos mulheres que guardam a nossa comunidade na forma de cuidar mesmo da terra, da agricultura familiar, plantamos, cuidamos para que no nosso território a gente não use veneno, né? Porque isso
atrasa a nossa saúde, né? Traz consequências graves. Então, isso às vezes gera até algum atrito entre nós e alguns homens, mas nós nos mantemos fortes, firmes, né? No nosso dia a dia, trabalhando para manter os nossos costumes, a nossa maneira de viver, é o que nos alegra, que nos fortalece, que nos encoraja, né? A gente tem desafios, mas um cordão de 3 nós, ele é bem mais difícil de ser quebrado, né? Então, o que faz a força desse grupo é a junção dessas mulheres, né? O juntar para trabalhar, mas também zelar uma da outra, a escuta, o amor, o companheirismo. Tudo isso tem que estar interligado com o nosso trabalho, que é o nosso bordado, né? Eu sou uma mulher parteira, agricultora, tingideira, bordadeira, e assim, eu amo o trabalho na terra, né? Eu planto, eu colho, e a gente canta em todos os momentos que a gente está trabalhando, né? Canta para plantar, para caipir, para colher, para guardar nosso mantimento. Isso é uma forma de manter a alegria, manter leve o nosso trabalho, fazer com carinho e com prazer. Isso não pesa para nenhuma de nós, né? Isso é maravilhoso. Eu trabalho com um grupo de homens que canta cantiga de roça, né? Então a gente se esforça e mantém a nossa tradição, a nossa forma de viver, o nosso dia a dia. A gente anda pelas matas para tirar a casca, para tingir o tecido, né, que vocês estão vendo aí. Um é de vegetal e o outro é tingido com casca. E para isso nós respeitamos a natureza, a lua, as estações, para que tenhamos um produto 100%, né? Nós tiramos nossa sustentabilidade da natureza, mas sem agredi-la, né? Jamais. Se a gente entra numa mata para tirar uma casca, a gente tem que saber que se tem alguma árvore que está nos impedindo, a gente tem que ter o cuidado de passar para não cortar ela, né? Zelar para aquela que a gente tirou a casca dela, não morra. Nunca tingir a madeira, sempre saber a lua certa, as estrelas, né? Tanto para tirar a casca, para tingir, para plantar, a gente tem que respeitar tudo isso na natureza, porque assim, eu preciso dela e ela precisa ser respeitada por mim, para que eu e os animais que dependem da natureza tenham uma vida plena, né? Uma vida saudável. E é isso que mantém a alegria da gente, né? Saber que você tira seu sustento da natureza, mas que você respeita a sua natureza, né? E é muito cheio de alegria a nossa forma de viver, os nossos encontros, né? A gente encontra para cuidar, às vezes faz guisado. Isso é o motivo da gente viver unida. O que fortalece a gente é a união mesmo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E é muito gratificante poder trabalhar com esse grupo de mulheres maravilhosas, né? Como eu disse, todos os desafios podem vir, mas eles são vencidos, né? Porque juntos somos mais fortes, somos vencedora, né? Então, para mim é uma enorme alegria poder estar aqui, né? Falando um cadinho aqui para vocês, né? Da vida da gente mesmo. Eu amo trabalhar, né? Sou agricultora, trabalho na roça desde muito pequena. E assim, não tem coisa mais gostosa do que você tocar na terra, você sentir a natureza, você ver que aquilo que você tem na sua casa foi você que produziu, sabe? Sem nenhuma forma agressiva, sem veneno, né? Isso é maravilhoso, né? Eu amo isso, eu amo terra, eu amo trabalhar, amo o que eu faço. E assim, outra coisa que me deixa muito feliz é ser parteira, né? Ver o rostinho de um neném é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ver a satisfação de uma mãe não tem prazer maior, sabe? Então, assim, tudo isso está interligado com a natureza, né? Tudo é vida, né? Tudo é amor, tudo é alegria para mim, né? Então, eu vou fechar aqui minha fala com mais um canto.
Titio gavião, titio, não deixa meu bem penar. Todo mundo tem quem ama, só eu não tenho quem amar. Cê penteia seu cabelo, morena, na moda do papagaio. Ai, ai. Muito obrigada. Bom dia, meninos e meninas. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o Banco do Nordeste por ter me promovido essa vinda aqui. E eu sou da comunidade do Quilombola do Curtuma, né? Município de Genipapo de Minas, no meio do Vale de Jequitinhonha. Sou agricultora desde criança, né? Eu planto a maior parte do meu alimento, são eu que produzo com a graça de Deus. Então, para mim, eu tenho só a agradecer de ser uma pequena agricultora. Então, eu não tenho vergonha de ser uma agricultora que planta, que capina, que roça. Eu vou na minha horta, eu tenho minhas verduras, eu tenho o meu couve, tenho a minha alface, eu tenho o meu tomate. Eu procuro o máximo não comer essas coisas que vêm do mercado. Eu sempre produzo o meu alimento, a maior parte do meu alimento. E sou bordadeira, sou tingideira, faz parte do grupo de batuco, dos batuqueiros do Curtumo. Então, e canto também um pouco, né? Sempre gosto de cantar. A gente canta nas horas alegres, canta nas horas menos alegres, que é uma maneira de você se alegrar, é cantando. Tem um encontro, nós somos as bordadeiras do Curtumo, então a gente faz encontro para conversar, para brincar, para bordar, porque a vida não é só trabalho, a gente tem que brincar também, tem que ser um pouco criança. Porque a gente não pode deixar morrer a criança que tem dentro da gente. Então a gente tem que pensar no bem-estar também, não só no trabalho. O trabalho faz parte, mas a gente tem que divertir um pouco também. Na minha comunidade, eu só tenho a agradecer pelo o grupo de bordadeira que eu faço parte deles. A gente encontra, são muito maravilhosos os nossos encontros. Então eu só tenho a agradecer. É só isso, só que eu tenho para falar, e Deus de já vou deixar meu muito obrigado a todos, agradeço vocês de coração. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Andressa, eu sou bordadeira, meus pais também são agricultores, sou professora de bordado também, e eu bordo assim, desde mais nova assim. E minha mãe também é bordadeira, meu irmão é desenhista, ele que cria os desenhos para as bordadeiras bordarem. Aí ele desenha o dia a dia da comunidade, as mulheres plantando, colhendo, bordando, e é isso. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E vendo essas artes são muito bom. Bom dia a todos, a todas, a todes. Agradeço muito a Jaqueline, a Cecília, a Mariana, a Joelma, Jaqueline, né? Jéssica, perdão. E a todos vocês, né, do Banco Nordeste Cultural, por ter nos recebido. Para a gente é uma alegria enorme, muito linda a exposição, a curadoria, a gente ficou muito feliz, né? Eu sou Viviane, né, moro em Diamantina, no Alto Vale de Jequitinhonha. A gente trabalha há mais de 25 anos nas comunidades tradicionais e rurais do Vale, né? Eu estou na gestão da Tingui, que é uma organização, a Tingui, nosso olhar é para esse ser humano
inteiro, né? Ser humano que a nossa sociedade, né, capitalista vai compartimentando a gente, né? Vai separando a gente. E a gente acredita nesse ser humano inteiro, né? E as pessoas que vivem mais próximas da natureza, elas vivem essa vida mais integrada, né? Ao todo. E a gente vem aprendendo com elas sempre. A forma de vida das pessoas que vivem no rural, a forma de vida das pessoas que vivem no Vale do Jequitinhonha, né? Então, a Tingui, a gente trabalha a perspectiva da cultura, da terra e da saúde, né? Então, dentro da cultura, né, um dos nossos principais programas é o Mulheres do Jequitinhonha. Dentro do Mulheres do Jequitinhonha, né, a gente tem as bordadeiras do curtume, as tecelãs de tocoiós, as fiandeiras, né, as mulheres da ponte, que é um outro grupo de bordadeiras. A gente tem também um outro grupo, está dentro de um programa Lançadeira, que trabalha também o trançado da palha e do couro, que é algo muito forte na região. E o nosso trabalho é um trabalho sempre da gente estar dentro para fora, né? Então a gente não leva nada de fora para dentro. É só conectar com a potência que existe dentro das nossas comunidades, né? Então o nosso olhar é para conectar com a potência, com a força, com o que pulsa. E ali a gente escuta e sente, vibra, né? E a partir dessa vibração a gente vai puxando esse fio, essas pessoas, para elas se verem e a gente se vê também, né? Nessa potência divina que está dentro de cada um de nós, né? E que a gente tem um espaço para se expressar a partir da nossa verdade, né? Esse é o nosso caminho. Então, o nosso olhar, assim, o produto, né, o bordado ou o produto da tecelã, ele aponta, né? Aponta para a gente. O que mais importa é, de fato, o ambiente, a natureza, a gente, né, nessa natureza, como que a gente se expressa, como que a gente conecta com a gente mesmo ou mesma e potencializa isso, né? Então, a gente, no caso das bordadeiras, né, do curtume, como, por exemplo, as tecelãs também, né, de tocoiós, que não estão aqui hoje, por exemplo, elas trabalham com o algodão. Então, só um exemplo, claro, assim, a gente vai desde o plantio do algodão, que é uma tradição do Vale do Jequitinhonha, né? Sempre existiu os plantios no vale, e esse plantio ele foi acabando, o bicudo chegou, né? Então, o trabalho da Tingui hoje é trazer esse plantio novamente, né, de forma ali nos quintais, né, próximo às mulheres, que é a semente antiga que eles têm, né, que eles guardaram, como também nas roças, um plantio maior, e que a gente também trabalha sem veneno, a gente também cuida da semente, né? Então a gente tem vários guardiões de sementes crioulas que estão nas comunidades, temos as nossas feiras de sementes, nossos encontros de sementes. Então a gente cuida desde a semente, né, a consciência da semente, até todo o processo, até chegar no produto final. Então, assim, de plantar algodão, de colher, de limpar, de descaroçar, de bater, que é a carda, todo o processo manual, né? Depois urdir, tingir com os pigmentos naturais, até chegar no produto, né? Então, como a Cecília trouxe, né, e daqui a pouco eu vou chegar nas bordadeiras novamente, mas a gente traz, assim, essa história mesmo, né, essa energia que permeia tudo, né, não só o ser humano, mas essa natureza desse território, né. Então, quando a gente pensa nesse produto final, ele é carregado de uma história, ele é carregado de força, ele é carregado de pessoas, de mulheres, principalmente mulheres, porque no Vale do Jequitinhonha, os homens, eles saem, né, para trabalhar nas fazendas, né, de corte de cana, colheita do café, né, isso é uma sina do vale, né, porque então as mulheres ficam no território. E aí elas vão ficando e vão cuidando desse território também, cuidando da cultura desse território, cuidando da semente, cuidando da terra, né? E aí esses homens chegam muitas vezes anestesiados, completamente anestesiados, né? Levando o veneno das fazendas lá de fora, levando as sementes transgênicas e híbridas lá de fora, levando, né, essa cultura, né? Então a gente vê assim, a diferença, né, de uma mulher, a diferença do homem até energeticamente, na pele, no jeito, né? Então acaba que
as mulheres, né, nesse processo também de trabalho, né, dos grupos, que aí o bordado também, ele é uma tradição da comunidade do Curtume, né, como a Andressa falou, o Diogo, que é o irmão dela, né, era um menino, era um adolescente, né, elas se encontravam para bordar, estavam muito adoecidas, bem desconectadas dessa potência que a gente está trazendo, né, algumas delas, e é uma comunidade muito rica, assim, culturalmente, tem uma diversidade muito grande, e nesse momento elas resolvem se encontrar, né? Elas escolhem se encontrar, porque lá eles não tinham luz, não tinham, né, televisão, então tinha aquela vida muito, né, de encontrar, da fogueira, de estar junto, desse coletivo muito forte. E de repente foram entrando outras, né, outras formas de vida assim, e isso foi rapidinho, foi muito rápido, né? Elas foram desconectando. Aí começou a gerar os problemas de saúde, né? Começaram a ficar tristes, começaram a ficar deprimidas, né? E foi quando elas mesmas começaram, gente, a gente tem que cantar, vamos batucar, vamos brincar, vamos encontrar para bordar, que é algo da nossa história, da nossa tradição. E daí começou esse processo, né? E elas começaram a bordar novamente, aí os batucos, as rezas, né? E aí, então, o Diogo começou a fazer esses desenhos, elas conectaram com o desenho do Diogo, porque ele desenha o dia a dia mesmo delas, né? A vida delas. E foi daí, então, que elas se formalizaram como um grupo de bordadeiras, né? Hoje são 25 bordadeiras, como elas falaram, 17 aprendizes, mas outras mulheres estão chegando também. E elas realmente têm muita força hoje dentro da comunidade, né? Elas são liderança mesmo dentro da comunidade, puxam mesmo, né? E o brincar é o que move, né? Sempre esse brincar, essa conexão com a alegria mesmo, porque é uma vida forte, né? Assim, elas estão completamente conectadas mesmo com a vida, com a natureza, com tudo tem sentido, né? Tudo tem um sentido. Então, a gente trouxe algumas imagens, eu vou passar um pouco dessa, que são os desenhos do Diogo, né? Isso acontece de uma forma muito espontânea, né? Que ele vai desenhando e vai compartilhando com elas um pouco dessa história, né? A gente ainda tem muita fiação no Vale de Jequitinhonha, né? Muito algodão, é muito presente, como eu falei. Então, elas fiando, aí tem as cenas, né, dos bordados para fiar, o tingimento, né, que é também algo muito presente, né? Então, tem o tingimento vegetal, aí o bordado tingido com os pigmentos vegetais e com a terra, pintados com a terra também. Aí elas pilando, né, o milho para fazer a farinha. Isso ainda é muito presente lá e não é algo antigo, sabe? Que antigamente tinha, não. Isso é presente no Curtume, né? Essa dona Ana é uma artista natural, assim, nata. Ela faz umas colchas de tear, umas padronagens maravilhosas também. Fiando. E lá, gente, a gente está no semiárido, é o nordeste de Minas Gerais, né? Então é muito seco, assim, nessa região chove, começa a chover agora em novembro, chove de novembro a fevereiro, depois não chove mais. Então, em setembro, a gente não tem uma folhinha verde, assim, é seco, 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 né? Então, trazer a perspectiva das casas, né? Que elas bordando. Aí muitos rios também na região hoje secaram, né? Infelizmente os córregos, os pequenos rios, né? Então aí elas tirando a tabatinga para passar nos fornos, ainda é natural, ainda é muito comum, né? Pintar os fornos, as casas com tabatinga, com a terra, com barro. Por isso a gente também começou a pintar os bordados, né? Aí a nega, essa lá na sua roça. Opa! Por que não está indo? Aí. Dando o milho para a galinha, tirando a mandioca. Essas são as cenas inspiradas pelo Diogo. A gente trouxe um pouco, fizemos essa relação, né?
as batuqueiras. Esse é o Diogo, que faz os desenhos. Toninha, bordadeira. Essa é a casa de Marli. Olha que beleza, num lugar seco que quase não tem água, né? E ela mantém esse jardim que agora a frente está toda verdinha, né? Então essa relação das mulheres, né, assim, essa vida dela, né, com as plantas, com o parto, com as benzeções, né, com as curas, isso é muito presente nessa comunidade das bordadeiras, né? Elas têm uma vida, cuidam com as plantas medicinais, né, assim, isso é muito. Essa é a Carmen, é uma das líderes do grupo das bordadeiras, é a mãe do Diogo, o desenhista, e a mãe da Andressa, que é uma mulher muito forte, muito sábia. Ela, na colheita do algodão, aí elas descaroçando o algodão, muito presente as plantações, né, hortas, roça, é muito forte, como a Nega falou. A Nega é uma grande agricultora. Aí a Raíssa é uma jovem bordadeira que também planta, que também colhe, né? Uma bordadeira também, a Sandra. Pode passar. Feijão, a Nega. A gente está trazendo nas imagens um pouco do costume, do dia a dia delas, né? Elas tingindo. Essas imagens, eu peguei algumas poucas imagens, mas que retratam hoje o dia a dia, né, do lugar, e trazer também assim essa perspectiva, né, que hoje elas transitam bastante pelo próprio Vale do Jequitinhonha, né, fazendo também hoje a gente vive muitos desafios dentro do vale, né, com eucalipto, com as mineradoras, agora com lítio, né. Então a gente também tem um lugar assim de muita resistência, né, para manter o que faz sentido, claro, para elas e para a comunidade, mas essa tradição, essas comunidades quilombolas que tem uma história muito forte, muito potente na arquitetura, na forma de brincar, de cantar, de plantar, né, das sementes até o produto, né? Então a gente vem trabalhando muito nessa perspectiva bem inteira mesmo de vida, sabe? Para a gente não se perder, porque as próprias organizações públicas, né, vão chegando, levando os transgênicos, desmatando, né? Então a gente, com esse coletivo de mulheres, que são muitas mulheres, o Curtume é uma comunidade, a gente trabalha em 16 comunidades, com grupos de mulheres, todas que trabalham também com grupos produtivos de geração de renda. E esses bordados, né, como os outros produtos, a gente tem levado ele para muitos lugares, né, a gente tem feito, e foi muito rápido o processo, a abundância delas em relação à venda, né, e ao processo, porque eu acho que elas estão tão conectadas com essa cultura e com essa história, que as pessoas recebem, né, essa energia, então elas estão transitando, ONU, né, Hungria, França, Itália, lugares que elas não pensavam assim, de uma maneira muito rápida, muito veloz, assim, né? E especialmente nosso Brasil também, que a gente está cuidando, nosso Vale de Jequitinhonha, né? E então, assim, realmente tem sido uma fonte de renda importante para elas, para a comunidade, né? A gente tem tido muita prosperidade, a gente cuida também para ter um equilíbrio, para não ser algo também, né, para a gente não cair no automático, né, para a gente cuidar. Então, nesse momento, a gente está produzindo uma nova coleção, que são bordados agora feitos, juntando as tecelãs e as bordadeiras, né. Então, as tecelãs estão fazendo o tecido e as bordadeiras estão experimentando, brincando com os bordados feitos com o fio do próprio algodão plantado por elas. Então, elas estão bordando agora com o fio do algodão, o Diogo está fazendo tamanhos
os desenhos em tamanho real, são grandes painéis, assim, estão muito, muito lindos e também tingidos por elas estão experimentando muitas cores, então esse processo de experimentação também ele é bem forte, assim, né? Então, e isso realmente está transformando, está mudando, trazendo muita autonomia também, né? Não só financeira, mas de força, dessa conexão com essa potência interna, né? E aí começa também o conflito de gênero, né? Porque o sistema patriarcal dentro das comunidades rurais, ele é muito presente, ele é muito forte, né? Então, a gente não é da briga, do embate, mas a gente age e naturalmente essas transformações acontecem, né? Então as mulheres hoje elas também estão firmes com os homens, se colocando e muitas vezes tendo conflito mesmo, né? E aí nós estamos juntos nessa construção, né? Da gente potencializar aquilo que está dentro, né? Aquilo que a gente veio para fazer, o sentido da gente estar vivo, sabe? E principalmente dar essa bandeira da liberdade para a gente poder escolher, né? Então, é algo como se elas estivessem um pouco encaixotadinhas, né? E de repente ela sai dessa caixa e aí o espaço, né, fica maior e aí começa, e aí ao mesmo tempo conectado com essa raiz, né, dessa ancestralidade potente, assim. Então a gente conversa muito sobre a potência, o que faz sentido, o que move, né? Então conecta e vão para frente. Mas aquilo que também vem, que não cabe, então a gente deixa para a gente seguir mais leve, né? Então é um pouco da nossa história. Se você puder colocar o vídeo, por favor. Quando a gente fala da perspectiva do brincar, gente, só para finalizar, a gente brinca, né, de várias maneiras, assim, né? E como elas falaram, elas cantam trabalhando, e aí eu trouxe uma imagem bem de um vídeo delas batendo algodão. Elas cardam o algodão com essas batidas. Então, eu quis trazer essa batida que é a carda, porque a vida delas é a arte, a vida delas. Se você chegar lá e ver um tear delas, e ver elas juntas batendo algodão, cada uma com a sua batida, ver elas cantando, ver elas... Então, assim, eu fico vendo, né, às vezes a gente leva pessoas no vale, amigos, né, como que esse rural e esse urbano se encontrando também tem sido muito bonito de ver, né, como que as pessoas saem muito emocionadas, porque eu acho que tem uma questão essencial, sabe? Acho que nossa vida, né, assim, a gente tem refletido muito sobre isso, como que tudo está sendo tão... São tantos os estímulos, tantas coisas também desconectadas, né? E elas trazem algo essencial muito forte nessa vivência prática, que não é mental, que não está só na cabeça, mas que está no corpo inteiro, né? E aí isso tem movido muitas pessoas, a gente, né? E a gente na construção desse mundo aí de expressão, de liberdade, né? Então, bater o algodão para elas era menor, né? Cantar era menor. É da roça, é feio, né? Nossa, as minhas sementes antigas que eu guardei do meu bisavô, nossa, eu tenho que guardar porque isso não é legal, o que é bonito é o transgênico que vem lá da Emater, bacana, né? Então a gente começa com essa, justamente a extinguir o papel dela, é falar, não, o que né, assim, o que você escolhe, né? Isso é muito especial, isso é raro, isso só tem aqui, isso faz com que o seu lugar, você, esse grupo seja diferente, especial, né? E aí a gente vem nesse processo inverso. É isso, muito obrigada. Alô? Pode deixar aí, Luana. É muito legal ouvir vocês, de verdade.
todas muito forte, assim, todas as histórias. Eu fiquei até comentando, nem era a Jéssica que estava aqui do meu lado. Cadê ela? Tá aqui não. Quão impactante é, né, perceber essa coisa do brincar, né, que vocês falaram, do brincar, do cantar. Acho que foi Maria que falou um pouco de não ser só o trabalho, né? Enquanto Marli falou, a gente está sempre, né, tendo muita alegria, sempre cantando muito. E eu fiquei pensando também, né, quando você tira esse tipo de trabalho de vocês também só do lugar da subsistência, né, do comércio, mas vem para um lugar expositivo, né, um lugar de contemplação, né, um lugar de você perceber, né, também uma história não só nessa função de mercado, né? Eu acho que isso é muito bonito, assim. E é muito bom poder ouvir vocês vendo ali na parede, né, o trabalho que está aqui exposto. Eu queria abrir agora para, se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, já que... Meninas, foi maravilhoso ouvir todas vocês. A Viviane já sabe, né, que é a com quem eu converso mais, da admiração e da força do trabalho de vocês, da riqueza, né? Mas eu queria também fazer um comentário para Celina, assim, que, Celina, se tu pudesse falar um pouco mais de como tu trabalha com os grupos de artesãos e como é a geração do produto, como é que isso se transforma, assim, o teu papel nesse encontro com esses grupos de bordados, de tecelagem, que tu já vem fazendo há bastante tempo, né? Eu conheço o teu trabalho, mas eu acho que tu se você puder falar um pouco mais sobre isso, também seria legal. Bacana. A gente já trabalha assim, eu comecei em 2005, trabalhando com grupos, até fiz um trabalho com a artista Ana Maria Tavares, que foi quando a gente se conheceu, né, mais. E tem um trabalho de imersão, assim, a gente chama de oficinas de escuta e fazer. Com o projeto Olê Rendeiras, fui eu, um time de mais 4 pessoas, a gente passou uma semana lá com cartolina, pensando, a gente não chega com desenho de coleção pronta, nem... a gente fala muito sobre artesã no centro do processo criativo, então a gente faz essa roda, faz testes, aprende sobre a tipologia artesanal, discute com elas assim, a gente quer fazer roupa, a gente quer fazer jogo para linha para casa, quer fazer obra de arte, o que é que a gente quer fazer, ouvindo e fazendo essa troca, e daí vai surgindo uma troca criativa, a partir também dos desafios que o artesanato propõe. Por exemplo, a renda de bio, ela tinha vários desafios. Há muito tempo a gente vê a renda de bio muito parecida nas regiões de praia, né? E quando eu cheguei lá, eu descobri que... Por que era parecida? Porque muita gente sabe fazer, mas pouca gente sabia desenhar o papelão, que é em cima do papelão que você coloca o espinho e você sai dançando. E aí, nesses encontros com elas, a gente aprendeu também a desenhar e depois criou uma oficina de aprender a picar o papelão. Então, depois a gente teve 2 oficinas, onde essas 5.000 rendeiras, mas a gente tinha um trabalho com 140, que eram 14 comunidades que não se conheciam, então a gente foi visitando cada comunidade. Então, praticamente foi 1 ano que a gente ia para lá 2 vezes no mês e se reunia em cada reunião com 4 comunidades, ia na semana, né, tipo 2 vezes no mês, não, na semana, ia se reunia com elas e foi integrando elas para que hoje elas fossem esse grupo que é o Olê Rendeiras, que aí é um grupo que também, assim como as mulheres do Jequitinhonha, trabalha de forma também independente, se conectando com outras pessoas, além da Catarina Mina, né? Então é um trabalho muito coletivo, não sei se eu te respondi já, mas cada projeto pede uma relação de trabalho diferente.
a gente procura tanto resolver as questões, às vezes, a geração de renda, que é uma coisa que quando não tem a geração de renda, você vê o grupo às vezes muito desestimulado, mas também você vê as questões de associativismo, de grupo mesmo, que é uma questão essencial. Assim, como é que quando um grupo está articulado como grupo, como entendimento do coletivo, de uma forma respeitando o lugar da liderança, entendendo o papel dela, sem ser aquele grupo que... mas também respeitando os lugares de conversa, de troca, de respeito, de trabalhar junto, como esse grupo prospera. E eu acho que o trabalho de vocês, de olhar para outros lugares, para além das relações de trabalho, faz toda a diferença. Porque no artesanato, é como se o artesanato fosse de um outro tempo, esse tempo que ainda não transformou tudo em relações de trabalho. Então, um grupo de artesãos não é um grupo só de relações de trabalho, de divisões, de papéis. Eles se envolvem de milhões de outras formas numa comunidade. Isso que é bonito de se aprender também, de se ver, né? De estar junto. A dona Raimundinha, que é uma mestre artesã da renda de birro, lá ela dizia, não, a renda de birro ela trabalha 5 pilares. O pilar da cabeça, porque a gente está como mulheres junto, então a gente não fica com problemas de saúde mental, ela falando, né? O fazer manual, porque eu estou trabalhando, então eu não vou ter problemas de artrite, essas coisas, e aí ela vai falando, isso que é legal, assim, acho que o artesanato ele traz isso, você não pensar o produto só como produto, oferta e demanda, mas como outros valores que ele traz para o mundo moderno e contemporâneo que a gente precisa resgatar e que talvez a gente tenha esquecido. Muito legal. Legal isso também de não pensar só o final, né? Pensar o processo, né? Como um todo, né? Alguém mais quer... Oi, chegou! Meu nome é Guga, sou de Teresina. Gostei muito das falas, foi muito legal. E eu estou assim, com uma curiosidade, várias curiosidades, mas uma assim bem me chama a atenção sobre esses bordados aqui, que eu vi ontem ali, estão muito interessantes. E esse padrão geométrico que todos os fundos têm, né, cromático, faz uma divisão cromática para as figuras estarem, entre aspas, voando. Ele já vem com o tempo, ou foi porque ela falou que o irmão dela desenha também, né, para as bordadeiras, então como é que se chegou a esse padrão? Que é quase uma marca, né, dos trabalhos que aí são muito... A gente vê onde o modernismo bebeu, né? Então, esqueci de falar desse detalhe importante. Quando a gente começou, vou chegar no que você me perguntou, quando a gente começou o desenvolvimento dos bordados, né, e que o Diogo começou elas estavam desenhando, mas elas não gostam de desenhar. Eu ainda insisti, elas gostam de desenhar bordando. O bordado delas é um desenho, depois vocês reparam, assim, tem um jeito muito próprio de bordar, né, muito próprio delas. E aí o Diogo chegou naturalmente, assim, desenhando. E aí a gente não era um grupo de geração de renda, né? Era um grupo de mulheres que se encontravam para conversar, para bordar juntas, para dançar, para brincar, né? Para várias outras coisas. E aí foi quando eu vi, eu falei, gente, isso tem força, tem uma coisa muito autoral, assim, né? Muito deles e os personagens, a cara das pessoas da comunidade, né? Assim. E aí foi nesse momento que a gente começou então a bordar. A gente fez uma primeira experiência começamos a vender e aí vendia tudo. E aí todo mundo ficava, né? E aí a gente começou nesse processo de criação e foi quando elas trouxeram a questão do tingimento, né? A gente olhou para essa perspectiva e nesse momento a gente convidou a Ana Vaz, que é uma designer que trabalha hoje com a gente, né? E aí a Ana, ela chegou pensando no produto, né? Então o que a gente pode fazer? E aí ela pensou esses painéis, né? Que no Vale a gente tem muitas festas de santo, né? Que são as bandeiras, os levantamentos, os mastros. Então a gente pensou nos estandartes, assim, inicialmente.
Então, a gente já compôs 3 famílias, né? As primeiras famílias são do tingimento vegetal, que não tem esses ângulos geométricos, né? Que não tem que eles estão ali também, depois a gente pode mostrar que eles não estão na exposição. Então, a gente trabalhou a perspectiva do vegetal, da mata, de tudo que permeia. E aí, depois a gente foi para os bordados, que é esse que você nos perguntou, né? E a gente olhou muito para a perspectiva da paisagem do vale, sabe? Como que elas estavam interpretando essa paisagem. Então, essa geometria vem muito dessas paisagens mesmo do Vale do Jequitinhonha, sabe? E aí chegou essa coleção que ela traz a perspectiva do que as mulheres fazem assim, no seu dia a dia, né? Então, a gente ficou conversando muito sobre isso, e aí cada mulher gravou um áudio falando sobre o que ela gostava de ser, de fazer e ter aprendido, né? Então, as cenas, elas são conectadas com esses áudios, e esse fundo geométrico está ligado a essa natureza mesmo do Vale do Jequitinhonha. E aí agora a gente está compondo uma terceira, que é juntando a tecelagem e o algodão, e elas bordando com o próprio fio do algodão, que é uma experiência mais... Porque esse bordado do ponto cheio é algo muito característico delas e da comunidade, né? Então elas gostam de bordar ali, né, naquele jeito. Aí agora a gente está trazendo uma expressão também mais... né, para ver o que elas sentem com esse gesto, né, mais amplo também, né? Nada. Obrigada. Mais alguém gostaria de trazer uma contribuição, fazer uma pergunta? Vocês querem falar algo mais? Eu queria pedir... Eu posso falar rapidinho? Eu queria contar uma experiência que, quando a gente está falando das potencialidades, né, que foi muito interessante no tempo de pandemia com as bordadeiras, com as tecelãs, que foi um projeto que a gente desenvolveu chamado Versinhos de Bem-Querer, porque no Vale elas têm as cantigas de jogar verso, que como se fossem os repentes daqui do Nordeste, né? E aí elas cantam e criam, cantam o refrão e criam os versos. Elas criam e têm os versos da tradição também. E aí na pandemia a gente lá, né, mais isoladas, pensamos, gente, vamos criar um projeto para levar amor, aconchego, colo para as pessoas nesse tempo difícil, né? E aí a gente então criou um projeto chamado Versinhos de Bem-Querer, que as meninas cantam, né? Então, só para contar que foi um projeto também muito potente. Eu falo, o que eu quero dizer nem é o projeto em si, mas é essa conexão com essa potência, como que a gente vai criando, né? Então, elas cantaram mais de 10 mil versinhos. A gente começou de uma forma totalmente desprovida, assim, a gente cantava o verso para um amigo, que passava para outro amigo, aí depois a gente criou um site. Então, são versos personalizados. Então, é como se fosse a Mariana quer enviar um verso para a Jaqueline. Aí ela encaminha as características da Jaqueline e as meninas criam o verso para a Jaqueline. E a gente envia via WhatsApp, né? E aí depois que a gente criou esse site, elas foram cantaram a pandemia inteira, para mais de 10 mil versos foram criados por elas, cantaram para o Chico Buarque devolveu para elas, cantaram para o Lula. E foi muito bacana, assim. Então, eu acho que é interessante trazer essa experiência, porque como que tudo está conectado, é o bordado, é o canto de trabalho, é a roça, são os versinhos. Quem quiser conhecer, www.versinhos.com.br, né? E também, se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, vocês podem conhecer através do Instagram, Mulheres do Jequitinhonha, tingui.org, mas nosso propósito é esse, né? Cuidar do vale, desse chão e brincar o Brasil, né? Para a gente nunca ativar essa alegria sempre. Oi. Vivi, agradeço até ter falado do cantar, porque era isso que eu ia pedir. Eu pedi licença se Marli e Maria gostariam de encerrar também nossa roda, né, com o canto, que foi, a gente ficou aqui toda arrepiada ouvindo.
Então, gente, muito agradecida, né? Como Viviane falou, eu sou uma das cantadoras do Verso de Bem Querer, cantei, como diz, para o Brasil e o mundo, né? Levando alegria e ficando ainda mais alegre, né? Que quando a gente faz alguém feliz, você fica mais feliz ainda, né? Então a gente vai fechar cantando e é a nossa forma de gratidão por estarmos aqui. Na beira do Cissuí eu vi jacaré gemer, como é que ele gemou, tornou e virar, oh, como é que ele gemou, tornou e virar, o que é que eu falei com você, jacaré, que a lagoa de secar, secou, 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 jacaré, quero ver você nadar. Lá na lavra da Jampru, que é uma lavra interessante, lá tirei uma pedra azul, lá tirei um diamante, eu tirei uma joia de ouro parecendo com teu semblante, eu tirei uma joia de ouro parecendo com seu semblante. Lá vai uma, lá vai duas, lá vai três pela primeira, essa conta que eu errei, ela mesma é derradeira, eu tirei uma joia de ouro parecendo com teu semblante, eu tirei uma joia de ouro parecendo com seu semblante. Se eu pudesse cantar, com algum tempo eu cantei, bebi água na caiana, até minha fala eu mudei, eu tirei uma joia de ouro parecendo com seu semblante, eu tirei uma joia de ouro parecendo com seu semblante. Obrigada, minha gente. Gente, obrigada. Queria encerrar agora, né? A gente vai tirar uma fotinha, por favor, todo mundo junto.